Olá, começa agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo a médica veterinária Eveline Marques de Mello. Ela que integrou um grupo de pesquisa no curso de mestrado da UFAL e ganhou um prêmio de excelência acadêmica relacionado à política pública de controle da população de cães e gatos, incluindo aí o procedimento da castração. Esse prêmio de excelência levou a Câmara dos Deputados, por meio do deputado Marcos Beltrão, a convidar a doutora Eveline a participar de uma audiência pública no dia 29 de outubro, a primeira vez que a Câmara Federal se reuniu para discutir, debater amplamente essa questão da castração de cães e gatos como alternativa eficiente para a saúde animal e, sobretudo, a saúde da população, a saúde pública. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a doutora Eveline. Doutora, obrigada pela sua participação aqui hoje, conosco, e comecemos justamente por essa questão da seguridade pública, eu diria, né? A seguridade pública que está sendo discutida agora pela Câmara Federal e a gente não vê, por exemplo, uma discussão mais eficiente, né, mais proativa dos estados nem dos municípios. Como a senhora avalia essa situação? Perfeito, exato. Quando eu fui convidada pelo deputado federal, né, Marcos Beltrão, a participar desta audiência pública, lá eu fiz uma pequena explanação, que foi uma contextualização desse problema, que na verdade é o que significam cães e gatos nos centros urbanos brasileiros, né? Isso é uma demanda antiga. Cada vez mais crescente. É uma né? demanda antiga que nós temos, mas ela nunca foi vista de uma maneira assim, tão pontualmente séria, vinculando a questão da saúde pública como aconteceu dessa vez. Por isso que esse momento foi um momento histórico, esse momento do dia 29 de outubro, agora na Câmara dos Deputados. E por que eu digo isso? Porque, de fato, os cães e gatos nos centros urbanos, eles despertam a atenção da população de modo geral e até de alguns parlamentares, mas ele é despertado sobre uma das facetas que o problema tem, que é a questão do bem-estar animal. É aquilo que salta muito mais facilmente aos nossos olhos. É o animal que está doente, vagando na rua, é aquele animal que está com fome, que está com frio, que está com sede. O abandono. É o abandono de modo geral, né? Então isso nos incomoda muito há bastante tempo. E se pensarmos lá na década de 80, 90, antes dos anos 2000, existia a história da política da carrocinha, né? Por quê? Porque sempre foi de conhecimento daqueles que fazem o trabalho de saúde pública no Brasil a questão zoonótica, que são as doenças que perpassam do bicho para o ser humano quando da ausência dos cuidados, que são obrigatoriamente através de uma pessoa sobre o cachorro, sobre o gato. Naquela época, o Brasil já havia se ocupado de recolher esses animais da via pública e tratar de fazer a eliminação da vida deles. De lá para cá, digamos que nos anos 2000 para cá, a população brigou muito, a questão do bem-estar foi muito bem exaltada. Nós estamos agora com a compreensão da senciência desses bichos, né, que eu digo que é bem retardatária, mas que bom que está acontecendo. Temos lei no Senado brasileiro agora, tentando reconhecê-los como não coisa. Né? Imagina, os bichos que servem de testes experimentais, inclusive porque têm uma fisiologia tão próxima à nossa. Né? Então, assim, a gente está com dificuldade de entender que eles sentem dor, por quê? Os bichos que têm coração, que têm sangue nas veias, enfim. Mas nós temos caminhado muito pelo trilho do bem-estar animal, e aí, o que aconteceu? Paramos de falar de eutanásia de cães como controle reprodutivo. Paramos com a história da carrocinha. Isso ficou para trás. Isso é discurso do passado. Mas aí o governo não tem feito nada mais. Então, esses animais estão se reproduzindo na via pública, nas praças, nos condomínios. E isso tem gerado o quê? Grupos de proteção animal, formação de organizações não governamentais, uma força paralela, injusta, isenta do poder público. Cuja obrigação maior é do poder público. Onde a sociedade civil tem se matado, porque é quase que um verdadeiro estado de guerras. E aí a gente lembra de Thomas Hobbes, né, como fazia no passado a explicação. O homem no estado de leis naturais. A demanda cães e gatos aqui no Brasil, ela é quase que no estado de leis naturais. E, naturalmente, o povo vive em estado de guerra. As ONGs no estado de sobrevivência, os cães vagando na via pública, e ninguém sabe o que fazer. E parece que não há um direcionamento certo nisso aí. E por trás disso, nós, médicos veterinários, temos uma compreensão muito equilibrada, que é a questão do bem-estar da saúde animal com a saúde humana. Não é por outra razão que foi criada a profissão do médico veterinário. Quando lá atrás, no passado,
o rei Luís XV assinou o Edito Real da Profissão dentro do Palácio de Versalhes, na França, há muito tempo. Estudará as doenças dos animais para que evite a transmissão de doenças entre as pessoas. E daí vem toda a classe de animais, né? E aí os cães e gatos são aqueles que a gente quer dormir na cama, pegar no colo, estão dentro da nossa residência, e aí parece que o poder público não consegue estar junto do ambiente médico-veterinário para equilibrar esse discurso. Então, por isso, essa discussão agora que houve na Câmara dos Deputados, ela foi, assim, histórica. Foi um ponto de partida bem interessante agora para se discutir esse assunto no país, porque é como se fosse, assim, uma ressignificação. Vamos relembrar o que significa o cão e o gato vagando na via pública, porque tem uma história que está sendo negligenciada, que é a questão das zoonoses. Então, é preciso ter um olhar muito mais pontual sobre isso, e esse momento significou esse entendimento, né? Graças a Deus que tivemos um parlamentar com um nível de compreensão dessa forma, né? Pois é, o deputado Marques Beltrão é vice-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, que promoveu essa audiência pública. Isso. E ele, então, a convidou em nome da Câmara para participar desse debate. Eu pergunto, como a senhora também é pesquisadora, com larga experiência nessa área, o que dizer da questão epidemiológica, não é? Em relação à quantidade de pessoas, o perfil, como se... Porque ficou um hiato aí, ficou um vácuo, na verdade, quando a senhora fala da carrocinha, não é? Que pegava os animais e levava... Que tinha sido a conduta inicial do Brasil. Exatamente. Mas entre essa fase e a de hoje, a contemporânea, existe um verdadeiro abandono, não é? Exato. É um abandono. Não é isso que acontece? Existe a situação do abandono feita pelo próprio cidadão, porque, assim, eu costumo dizer que a questão de cães e gatos no centro urbano ela é um grande paradoxo. O que é isso? É uma mesma situação que tem um lado bom e um lado ruim. Quando é que isso acontece? O lado bom é quando esses animais estão fazendo parte do seio da família. Eles estão dentro de uma residência, as pessoas estão cuidando muito bem dele. O outro lado é quando esse mesmo animal é abandonado pelo mesmo cidadão e ele passa a significar um problema de saúde pública. O problema do Pinheiro, do bairro do Pinheiro, expôs essa situação. Essa falta de responsabilidade das pessoas com os animais, né? Palavra-chave, responsabilidade. Por isso que eu lembro, quase que um estado de leis naturais. Porque de 1808 para 2019, aí fica aquela pergunta, quais são as regras para o brasileiro que quer criar um cachorro ou um gato? Não existem. Quando foi com o brasileiro, foi comprar um cachorro, ou foi até uma feira adotar um cachorro ou um gato e precisou ir a uma prefeitura fazer um cadastro. Na verdade, hoje se compra animais, né, sobretudo cães, pelo modismo, ou então como se fosse um objeto para dar de presente a um filho que não tem nem a maturidade para criar, para assumir as responsabilidades do dia a dia com o animal. Né? Aí, para entendermos esse cenário, é preciso a gente lembrar do seguinte, cães e gatos estão em 100% das cidades brasileiras, e em 100% das classes sociais. Então, se tivermos um morador de rua, que porventura hoje mora numa calçada, ele pode ter um cachorro. E tem, como a gente já observa. Este fica o exemplo daqueles que estão abaixo da linha de pobreza. Mas, o que significa isso, né, para nós? Tem um impacto muito grande na saúde pública, porque são as questões zoonóticas. E aí, respondendo a sua pergunta sobre a situação epidemiológica, eu fiz uma pesquisa de mestrado, onde eu fiz um inquérito epidemiológico do cidadão aqui em Maceió que cria cães e gatos. A pesquisa tinha uma intenção de conhecer o que passa na cabeça do cidadão que cria um cão ou um gato, sobre os cuidados básicos que o cidadão precisa saber para conduzir bem feita a criação de um cachorro ou um gato. E aí, quais são esses cuidados? Vacinação, que tem que ter todo ano, até o fim da vida do animal. Remédio contra verme, que tem que ter a cada 4 meses, até o fim da vida do animal. A questão de acesso à via pública, como é que ela acontece, o destino das fezes, como é que ele acontece. Sobre isso é um capítulo à parte, não é? Porque a gente vê na parte baixa da cidade, onde se subtende ter um nível de escolaridade maior, que não o da periferia, mas as calçadas são casos de saúde pública. É verdade, né? Pela liberdade de deixar as fezes ali na calçada. Então, a minha pesquisa investigou todos esses aspectos, né? O destino das fezes, o acesso à via pública, o alimento e a água que esses animais recebem, a questão zoossanitária profilática, que é a vacinação, o remédio contra verme, as orientações sobre zoonoses e as consultas com o médico veterinário. Então, a pesquisa englobou aí 31 pontos, que dá para traçar o cenário, o perfil do maceioense, como é que ele cuida desses animais. E aí o que nós vimos foi que há um nível de compreensão das pessoas que criam cachorro e gato é muito baixo.
E aí... Em que aspecto? Gera uma outra questão, que é assim, para uma pessoa que cria um cachorro ou um gato, conduzir corretamente a criação de um desses bichos, ela precisa entender a necessidade de vacinar, entender a necessidade de manter a vermifugação. Isso só acontece se ela estiver diante do veterinário. Este profissional, por sua vez, ele só existe para quem pode pagar pelo serviço. E não é barato. Então, aí vamos às disparidades brasileiras. Se o país, a nível de legislação, que não há, permite que todas as classes sociais tenham o cão ou o gato, ao mesmo tempo, o veterinário só está para a classe social que pode custear pelo serviço. Por quê? Classe média e a elite, né? Que pode custear. A minha pesquisa investigou, inclusive, isso. A senhora pode pagar pela consulta com o veterinário. As respostas, em sua maioria, é caro, não consigo pagar. Então, mas as pessoas não têm essa noção que precisariam do veterinário, porque... Antes de comprar o antes animal, de adquirir o animal. Então, é assim... De qualquer forma. O acesso ao cão ou ao gato aqui no país, ele acontece em desequilíbrio com o acesso ao veterinário. Então, isso é um grande problema que nós precisávamos abordar e abordamos isso na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque nós fomos para lá discutir a importância de se castrar cães e gatos como medida de saúde pública. Agora, relembrar um pouco do porquê que nós estávamos tendo que debater isso nesse momento, foi o que a minha palestra tentou... A superpopulação? Levantar. Né? Porque, assim, tem outras questões também. Então, veja, com toda essa liberdade que o cidadão tem de adquirir, comprar, abandonar, nós temos uma superpopulação aí crescendo. O IBGE nos dá um número de 70 milhões de cães e gatos domiciliados. O IBGE se preocupa em fazer esse levantamento, por quê? Porque é para o Ministério da Saúde custear a campanha de vacinação contra a raiva. É a única política pública séria que o país tem feito em relação a cachorro e gato. Durante todo esse tempo da extinção da carrocinha até hoje. Isso, porque essa foi a primeira política que houve uma preocupação em ter, porque de fato a raiva, se ela for transmitida para o ser humano, praticamente, ela é letal, então houve essa preocupação, mas um cachorro está envolvido involuntariamente em mais de 60 zoonoses. Sobre essa... E nós nos preocupamos até então com a raiva só. Pois bem, sobre essa questão, a gente vai tratar no próximo bloco. Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica veterinária Eveline Marques de Mello e o Edgar Marques de Mello. Ela que participou de um grupo de pesquisa do mestrado da UFAL, ganhou uma premiação de excelência acadêmica relacionada à política pública de controle da população de cães e gatos, que incluía aí o procedimento da castração. Ela participou também em outubro na Câmara Federal de uma audiência pública que discutiu justamente essa questão da saúde animal e, sobretudo, a saúde da população. E aqui estamos falando também sobre esse tema. Doutora, em relação as doenças que são transmissíveis pelos animais que não têm a vacinação, a sua carteirinha de vacinação em dia. Há uma informação de que o Ministério Público Estadual, em dezembro de 2018, em audiência fechada, foi colocada aí a questão de crianças que estariam portadoras de leishmaniose, quando a gente sabe que é uma doença dos animais, né? Conhecidamente, muito mais, como sendo uma doença animais, do animal. Pois é. Do cachorro. Exatamente. E aí a senhora falou sobre a população
que cada dia cresce mais, sem nenhum controle sanitário, digamos assim, porque quando se vê pessoas que moram na rua com um cachorro do lado, a gente já tem essa ideia, né, de que está vulnerável a todo tipo de contaminação das doenças previsíveis. Como enfrentar uma situação como essa? É muito bem colocada a sua palavra, previsíveis. Por que eu digo previsíveis? Porque consta lá no manual técnico zoossanitário do Ministério da Saúde, onde consta lá as suas diretrizes para a vigilância epidemiológica do país, 3 grupos de zoonose, em cada grupo está lá elencada uma lista de doenças, e nos 3 grupos nós temos o cão e o gato fazendo parte daquela epidemiologia ali, ou seja, o cenário conhecido. De todos, né? E aí, com relação a isso, nós também vemos com muita facilidade nas entrevistas e nos artigos científicos certas doenças serem chamadas de negligenciadas. E há quem passe por cima desse termo sem pensar até o que é que significa essa negligência. E, ora, isso é muito sério, isso que está acontecendo. Por quê? Se no passado nós entendemos que fazer a eutanásia dos cães para controlar sua população na via pública não funciona, porque não funciona mesmo, aí nós não estamos fazendo nada. Bom, em 2017 foi sancionada uma lei aqui na Câmara dos Deputados que fala sobre, de fato, foi instituída de fato a política pública de controle reprodutivo de cães e gatos no país. E desde 2017 para 2019, aí eu gerei uma outra pesquisa que eu fui fazer um levantamento dessas iniciativas de políticas públicas, como é que elas têm acontecido. Então, temos agora, então, uma lei federal que fala que os municípios precisam fazer o controle reprodutivo desses bichos pelo método cirúrgico. Isso aí foi ainda no governo do então presidente Temer. A lei foi sancionada em março de 2017. Agora, bem recente. Exato. Mas foi Michel Temer quem sancionou a lei. Aí por que eu estou lembrando de tudo isso? Porque, dado esse momento da audiência no Ministério Público, foi feito um cenário que foi levantado pela questão epidemiológica de Maceió, de que crianças estão realmente indo a óbito por conta de leishmaniose de uma maneira mais intensa. A doença é extremamente antiga, ela já é muito conhecida de nós que trabalhamos com medicina veterinária, daqueles que trabalham com saúde pública, mas eu acho que as questões pontuais em torno da prevenção dessa doença é que não têm sido bem encaixadas. Ora, sabe-se que nas cidades, nos centros urbanos, o cachorro está participando da epidemiologia dessa doença de uma maneira onde se facilita ela ser transmitida para o cidadão. Por quê? Porque tem um mosquito vetor que puxa o parasita do cachorro e leva para o ser humano. Então, aí fica aquela pergunta, por que estamos deixando esses cães se reproduzirem livremente na via pública? Eu não entendo. É negligência. O nome disso é negligência, mas Exatamente. é uma negligência de um tamanho que é uma preocupação, assim, imensa. E aí nós que trabalhamos com pesquisa, levamos a vida a fazer nossas pesquisas, a publicar nos artigos científicos, mas precisávamos aproximar isso de quem toma decisão no país. Quem toma? O legislativo. Aí estamos nesse processo aí acontecendo, né? Que bom. Esse debate já faz parte aqui da Assembleia Legislativa, né? Recentemente, a partir de algumas reuniões com alguns parlamentares jovens, né, que eu quero destacar até aqui alguns que eu tive oportunidade de conversar, o deputado Bruno Toledo, jovem, estudioso, né, alguém que está dando espaço para o cidadão chegar e explicar sobre o assunto. O deputado Davi Maia, jovem também, já tem uma experiência aí de poder executivo, né, anterior, está interessado em se envolver com o assunto. E na semana do dia 29, que estávamos em Brasília, tivemos a notícia de que 2 parlamentares a mais também se interessaram para anunciar o interesse aqui sobre o assunto aqui na Assembleia Legislativa. Um deles, Dudu Ronalça, jovem também, né? É importante ter esse primeiro mandato. É importante, também. Exato, ter esse público que é o que significa uma mudança de realidade, uma mudança de foco, uma mudança de entendimento. Porque no passado, Gorete e os ouvintes, era muito difícil, ainda hoje é. Um veterinário conversar com um prefeito de um município para falar sobre o programa de controle reprodutivo de cães e gatos, ainda existe muito forte aquela compreensão de que o Ministério da Saúde não dispensa poder financeiro para cuidar do bem-estar animal. Ora, não é só bem-estar animal. Por tabela da população também. Essa compreensão limitada é uma das nossas dificuldades de avançar. Então, a partir da lei sancionada de 2017 sobre a política de controle reprodutivo de cães e gatos cirúrgica para 2019, pouca coisa tem acontecido no país, mas alguns estados têm avançado com coisas incríveis. Por exemplo. Mas Alagoas não tem nada. Porque em 2017 mesmo, a autorizar, a sancionar a lei, né, o governo, inclusive, fez a doação dos chamados castramóveis. Sim.
Alagoas recebeu castramóvel? Isso, foi bem lembrado, porque foram políticas que vieram amarradas, né? Então, veja, em 2017 tivemos a felicidade de ter a lei sancionada de controle reprodutivo de cães e gatos cirúrgico. Portanto, cirúrgico, precisa ter veterinário, precisa ter ambiente para cirurgia. Na sequência, veio uma rúbrica orçamentária criada pelo ministro da Saúde, na época, o Ricardo Barros. E, muito pontualmente, ele publicou que estava investindo em castramóveis, que são as unidades móveis médico-veterinário, que vão até as comunidades, fazer o serviço da castração desses animais, fazer a educação do cidadão que cria esses animais, como medida de controle das suas populações. Então, veja que mudança. Não estamos mais falando de carrocinha, estamos falando de cirurgias de castração, não é? Veja só. E aí, ficamos aqui assistindo em Maceió. Quando é que isso vai acontecer? Porque até o momento... Foi em 2017. Até o momento, Alagoas não tem um castramóvel circulando no estado como referência dessa política pública. Nós não temos. O que nós temos é um documento em Maceió que consta uma solicitação ou uma formalização de um recurso financeiro de R$150 mil, que é referente a um castramóvel, mas ele continua ali como documento ainda, né? Nada na prática. Nada na prática. Não saiu do papel. Ainda não. E o que o poder público justifica para não ter solicitado ou participado, viabilizado a chegada desse castramóvel? Eu acho que nós estamos num importante momento para que alguém busque a Prefeitura de Maceió e faça, né, uma explanação sobre o assunto para que o cidadão consiga entender o que foi que houve. Mas muita gente já sabe que empaca na questão orçamentária, diz que os municípios não têm o orçamento preparado para isso. Mas o município solicitou o castramóvel, né, porque o Ministério da Saúde deixou aberto para solicitações das prefeituras. E nessa época, em 2017, foram R$24 milhões para 198 propostas de castramóvel. Ou seja, os municípios, em geral, no país, fizeram solicitação já entendendo a liberação desses recursos. Isso. É o caso de Alagoas? E aí, Alagoas, então, recebeu, digamos assim, o castramóvel. Existem duas cidades que constam na portaria. Uma é Palmeira dos Índios, a outra é Maceió. E não temos ainda essa política acontecendo, né? Vamos esperar os próximos momentos. Agora, com a audiência pública que ocorreu no dia 29 na Câmara, ficou muito claro que os castramóveis eles ainda estão muito vinculados a emendas parlamentares. Embora exista esse recurso lá, né, do Ministério da Saúde, está muito ainda do tipo o deputado federal que disponibiliza para aquele momento que ele acha que ele quer se envolver. E aí o deputado Marcos Beltrão tirou Alagoas do zero nesse momento, porque já palavrou que 5 municípios vão receber castramóvel. Aí nós temos a Arapiraca, Palmeira dos Índios, né, de novo aparece no cenário, Lagoa da Canoa, Pilar e Coruripe. Então, está sendo divulgado isso. Acho que esses prefeitos agora vão se organizar para receber o castramóvel e organizar o custeio orçamentário para manter o projeto acontecendo, não é? Para manter o projeto, que é o mais importante. Embora a portaria do Ministério da Saúde, em 2017, quando criou a rúbrica orçamentária para o castramóvel, ela dizia pontualmente que era para municípios que têm um centro de controle de zoonoses fazerem essas solicitações. Mas aí foi uma outra crítica que nós levantamos lá na Câmara. Os cães e gatos estão em 100% das cidades brasileiras e as unidades de centro de controle de zoonoses estão em algumas capitais. E é um trabalho muito pontual, porque são unidades fixas. Ela não consegue abranger o montante de municípios que deveria conseguir, né, na redondeza. Então, é de fato uma questão muito mais séria, mas que bom que ela começou a ser discutida. Pois é. E existe ainda a questão também do preconceito, no sentido literal da palavra, sobre essa questão de castração de animais. O que a senhora, com conhecimento científico, pode dizer sobre os benefícios, além dessa questão da proliferação, de dar uma segurada, né, na proliferação Sim. indiscriminada? Quais são os outros benefícios para o animal que é castrado da forma correta? Nós temos aí uma gama de doenças que se instalam na cadela e no cachorro, na gata e no gato, que elas são de ordem responsivas a hormônios. Notadamente, nós estamos falando dos hormônios sexuais. Então, assim, uma cadela e uma gata têm 8 mamas, mas ela fica à mercê do tumor de mama, o mesmo que a mulher tem. A mulher tem 2 mamas para cuidar, a cadela tem 8. Então, assim, isso vai ter um peso futuramente na vida da pessoa que está ali para custear esse tratamento, que certamente venha a acontecer, porque a cadeia mamária ela é responsiva a um período muito longo aí de exposição à progesterona, a estrógeno,
E facilmente acontece o tumor de mama, o conhecido tumor de mama, que é o câncer de mama. Isso daí é o que é mais evitado quando se castra, né, popularmente falando, a cadela e a gata antes dos 6 meses de vida, que é quando está começando a vida reprodutiva dela. E para os cães e gatos? E no caso do cão, do cachorro, o que é muito mais pontual é o câncer de próstata. Então, assim, quando o homem está chegando próximo aos 40, começa a ter aquele nível de vigilância, por conta porque é responsivo ao hormônio, né? O cachorro, por volta dos 7, 8 anos, começa a ter também o seu período de vigilância com o médico veterinário para se fazer a castração, porque aí se reduz essa chance do câncer de próstata, que é muito forte no cachorro. Então, veja como nós somos semelhantes, né? As mesmas coisas que acontecem em um, acontecem no outro. Mas o mais pontual mesmo é que cachorro e gato são animais promíscuos. Então, não existe realmente uma forma da gente controlar a vida reprodutiva deles. E aí, a não ser por essa via. A não ser pela cirurgia, que é a gonadectomia, né? Que é a castração, popularmente falando. A gente vai voltar a falar sobre outro aspecto do ponto de vista científico, não é? Mas, antes disso, o que a senhora pode dizer sobre os centros de zoonoses no Brasil e particularmente aqui em Alagoas? Veja bem, o Centro de Controle de Zoonoses agora, de acordo com a última explanação feita pelo Ministério da Saúde, no dia 29 agora na Câmara, já vão mudar de nome, já são UVZs, não são mais CCZs, né? São Unidades de Vigilância e Saúde. É uma gama de atividades que existe naquele centro ali, naquela unidade, né? Precisa o cidadão também entender um pouco sobre isso. Na verdade, eles deveriam fazer um trabalho institucional de se dizer qual a identidade deles para a sociedade entender. A população aqui lembra logo do serviço relacionado ao cão e ao gato, mas não é só isso, né? Eles lidam com a questão dos cavalos nos centros urbanos, com a questão... São utilizados como tração animal. Eles fazem toda a vigilância, a questão de fiscalização. Estes animais representam um outro aspecto muito sério aqui para a saúde pública, que é acidentes no trânsito, né? Fora a questão do bem-estar dos cavalos, que é muito forte. Morrem por, digamos assim... Exaustão de trabalho. Exaustão de trabalho, exatamente. É desnutrição. O cidadão que tem a posse no cavalo hoje, é uma posse que também é libertinada no país. Não consegue custear o cavalo, mas enfim, ele tem a posse, ele pode ter. Cavalos, éguas andando com as crias do lado, né? A longas distâncias. O Centro de Controle de Zoonoses lida com isso. Então, assim, tem que ver a gama de profissionais que lá estão, né? Concursados, funcionários públicos. Alguns lidam com cães e gatos, com a questão da raiva, muito pontualmente, que é o que mais eles trabalham. Alguns lidam com a questão dos equídeos, né? Que entra aí cavalos, burros, jumentos. Alguns lidam com a questão dos animais sinantrópicos, que aí tem barata, escorpião, os ratos. Então, há a gama de situações que envolve zoonose, que zoonose são as doenças transmissíveis desses bichos para a população. E aí a gente fica querendo que o Centro de Controle de Zoonoses também faça cirurgia de castração, né? E não são todos os Centros de Controle de Zoonoses que têm o cirurgião apto a castrar o cachorro e o gato, que é uma coisa especialista da profissão. E que tem também a infraestrutura, né, disponível junto com o profissional. Que é necessário ter, exatamente, uma coisa assim bem específica. Por esse motivo, nós ainda defendemos tanto que se mantenha a questão do castramóvel, porque algumas sugestões foram dadas na audiência pública. Por que não primar por unidade fixa de castração, ou seja, uma sede fixa, uma construir um prédio, para a cidade, né? Exato. Digamos assim, uma extensão do Centro de Controle de Zoonoses para o centro da cidade, onde se faça a castração lá naquele prédio e a população vai até aquele prédio. Mas, gente, é preciso lembrar que a população de cães e gatos nas comunidades carentes, vamos pensar que nelas que nós temos, comunidade do Bolão, o Vale do Reginaldo, outras comunidades que a gente conhece, as pessoas não têm condições de sair com um cachorro que pesa 40 quilos nos braços até o centro para castrar e voltar para casa. O castramóvel, quando ele foi pensado, ele foi pensado justamente para atender essa situação. A gente precisa controlar a natalidade desses bichos. É uma dívida que o país tem. Não adianta a gente pensar que é diferente, porque é assim. O país liberou para que todos tivessem a posse desses animais. Nunca orientou as pessoas. Hoje nós temos situação epidemiológica séria e é preciso a gente criar situações que facilitem para o cidadão ter acesso ao serviço. Pontualmente a isso, tem que vir outras medidas que tem a ver com o legislativo, que é tornar o cidadão mais participativo desse processo, com leis que organizem, disciplinem essa situação. Regulamente. Fomos também lá dar esse tipo de sugestão aos legisladores. No próximo bloco a gente fica sabendo um pouco mais. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe
recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente, não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje conversa com a doutora médica veterinária Eveline Marques de Mello. Ela que está nessa linha de frente, não é, como pesquisadora e como professora e integrante, não é, de um núcleo de estudos que possibilitou a ela estar na audiência pública realizada no final de outubro na Câmara Federal para discutir justamente a política pública de controle da população de cães e gatos, incluindo aí a questão do procedimento da castração, que desde a época da carrocinha, né, do desaparecimento desse programa, nada foi feito para controlar a população de cães e gatos no país. E em Alagoas não é diferente. Doutora, nós falávamos aqui no intervalo sobre a necessidade de um hospital veterinário público de ampla atuação. A senhora me dizia que a universidade tem esse núcleo, esse hospital. Mas o que fazer para dar visibilidade, mas também criar alternativas para bairros mais distantes, né, para levar essa estrutura à população e, claro, parceria com os poderes públicos, não é, com prefeituras, com o Estado propriamente dito, porque sozinho um órgão só não vai dar conta dessa demanda, não é? É, exato. De fato, assim, a questão cães e gatos aqui nas cidades, ela é muito enxergada só sobre a questão do bicho que está doente, né, como eu falei. Então, enxergo o bicho que está doente, logo eu penso no hospital, né, porque não temos. Aí é onde vem a compreensão mesmo do que é a eficiência e a eficácia desse processo. Temos um hospital público federal veterinário, né, aqui no nosso estado, que ele é da Universidade Federal, vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária. Aí está lá, é público, mas não tem estrutura assim, para receber a população. Qual é a função de um hospital público federal universitário? É capacitar profissionais que estão lá se formando. Então, aquele hospital, ele não tem essa função de resolver a ser um hospital para atender o Estado. Referência para a população. Porque também é muito compreensível a nível das pesquisas que o cachorro e o gato, ele adoece pela falta de medidas que são de baixa complexidade, que é a vacinação e remédio contra verme. É coisa simples de fazer, mas depende de dinheiro, o cidadão tem que ter dinheiro para fazer. E aí eu vou realmente sendo bem pontual. Hoje o cachorro e o gato, ele está nas mãos de pessoas que não têm essas condições mínimas de manter esses bichos. E não tendo essas condições mínimas, não vão instituir as medidas profiláticas, o bicho vai adoecer. Então, qual seria a nossa frente de batalha mais eficiente, mais eficaz para esse problema? Sempre a gente vai ter que pensar que é reduzir o nascimento desses bichos. Porque, de fato, quanto mais nasce, menos condições financeiras se tem de manter a saúde deles, mais doenças nós temos gerado lá na frente. Mais probabilidade de a população ser contaminada. Aí a população fica à mercê da possibilidade de adoecer, mas aí a gente fica incomodado demais porque não temos como tratar a doença desses bichos. E, de fato, gente, a medicina veterinária para tratar a nível hospitalar acaba sendo muito cara. É muito caro. A prevenção ainda é... E a profissão da medicina veterinária, ela é preventiva. Hoje nós temos um consenso de que a saúde é única e, obviamente, ela é assim que ela deve ser vista. O veterinário está aí para fazer as medidas preventivas, profiláticas, quer seja orientando a população, quer seja botando a mão na massa nas medidas preventivas, são várias. Então, assim, não seria muito inteligente hoje pensar em o Estado bancar um hospital público para atender cães e gatos, quando, na verdade, o hospital significa atender a doença, certo?
E aí a nossa frente de batalha deve ser não adoecer. E quando a gente faz com que eles nasçam menos, a gente tem menos doença circulante, tá? É preciso todo mundo ter um pouco dessa compreensão, mas hoje, Gorete, eu entendo, as ONGs, elas vivem numa situação de desespero. Precária mesmo. Porque quanto mais você gosta dos bichos, mais você decide se envolver com esse ambiente, e aí eu quero relembrar que eu fui desse ambiente. Antes de eu ser veterinária, eu era voluntária, eu participava de organização não governamental, eu fui lá de trás. Eu sei como é que funciona esse espírito, eu sei como é esse envolvimento, esse ambiente. E é um desespero, porque você cuida da doença de um cachorro hoje, aí vai colocar para adoção. Aí na porta tem mais 5 doentes. E esse dinheiro para tratar dos 5 é pedindo doação à internet, fazendo rifa, fazendo show, para ter esse montante de dinheiro que chegue para aquilo dali. Então, assim, é um enxuga-gelo. Então, urge, na verdade, uma política pública para fazê-los definida nascer para menos. fazer. Exatamente. Isso então, é verdade. essa é a luta que tem que ser encampada e unificada, não só dos movimentos independentes, Exato. como também de quem está à frente das ONGs e da população em geral, que é atingida, se for por indiretamente bem ou para o mal. Exato. Não é isso? Agora, para isso, nós precisamos ter um poder legislativo integrado, entendendo o assunto, porque assim, nós temos a situação de parlamentares, ela é rotativa, né? Hoje nós temos uma situação, daqui a pouco tem eleição de novo, muda-se tudo. Mas o conhecimento de medicina veterinária, dos profissionais, eles continuam. Nós, para sempre, seremos veterinários. O que é preciso entender é que tem que haver uma aproximação cada vez maior. E é isso que eu tenho tentado fazer, para explicar. Os legislativos, tanto no âmbito do parlamento, no Congresso Nacional, quanto nos estados, pelo menos em Alagoas, é o que a gente pode avaliar, tem discutido muito essas questões que dizem respeito à população, de uma maneira geral. O que é que se espera daqui para frente com esse debate estando na ordem do dia? Já sabe que está lá na linha de frente na Câmara dos Deputados para serem votados 2 projetos de lei que criminalizam o cidadão que faz o abandono do cachorro e do gato hoje. E aí, eu como cidadã, eu faço uma reflexão, né? Estamos tão incomodados com a situação do abandono que queremos criminalizar a pessoa que deixa uma caixa de gatinho e cachorrinho lá na praça. Quando foi que o Poder Legislativo colocou para frente leis que educam o cidadão? Quando foi que existiram as regras para o cidadão entender o que ele precisa fazer? Então, nós estamos meio que atropelando a história, assim. Hoje, nós queremos fazer com que o cidadão seja preso porque abandonou, porque o abandono é uma forma de maltrato incrível, porque vai morrer de fome o animal, e aí foi proporcionado pelo cidadão. Então, muitas coisas precisam ser debatidas ainda, sobre o ponto de que não adianta só criminalizar, é preciso educar o cidadão. Então, assim, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, ela colocou Alagoas no rol das pesquisas do Brasil, que apontam para uma necessidade de medidas educativas com o cidadão que cria cães e gatos. E as condições mínimas que podem autorizar o cidadão a criar um animal, não é? Comprar o animal. Isso também precisa ser abordado. Né? E aí, eu acho que tudo isso é muito novo aqui no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Estamos em 2019, já temos globalização há tanto tempo, mas ainda estamos debatendo isso do zero. Mas é bom que o debate esteja acontecendo. Então, por exemplo, eu concluí minha faculdade de medicina veterinária no regime de intercâmbio da UFAL. Então, eu fui para a Europa, eu fiquei lá em Portugal. E aí eu vi de perto um cenário onde o Estado se preocupa com o cidadão que cria o cachorro ou o gato. O Estado sabe quem são as pessoas que criam o cachorro e o gato. E é assim que tem que ser. Com isso, ganha-se com o bem-estar animal, muito fortemente. Então, assim, nós estamos visualizando o bem-estar animal lá na frente. Como é que nós vamos chegar lá? Através do caminho da saúde pública, porque nós amarramos as questões sanitárias, nós garantimos que os bichos nasçam menos, nós organizamos medidas de condução do cidadão para ser participativo, nós educamos o cidadão e nós temos animais em bem-estar. Esse deve ser o caminho trilhado, esse deve ser o caminho que os parlamentares precisam compreender, não é? E o outro caminho é o caminho da solidariedade, de ficar falando que as ONGs precisam de ração e vamos liberar a emenda orçamentária para nutrir as ONGs de ração e vamos levar comida para os bichos e vamos fazer meios do dinheiro chegar para as ONGs tratarem os bichos. Esse é o serviço do enxuga-gelo, que a gente acaba com uma doença pontual, mas a doença continua lá. Na verdade, e isso não resolve o problema. A medida mais forte em relação à punição deve ser a maus tratos, né? Isso. E aí, vamos entender os maus tratos, porque é uma gama de situações, né? Recentemente, agora em 2018, o Conselho Federal de Medicina Veterinária conseguiu organizar um documento que esclarece o que é o abuso, né? Porque, que caracteriza. O que é. Por que foi necessário fazer isso? Porque a única lei que nós temos para recorrer é o artigo 32 da Lei 9.605, que é a nossa lei federal dos crimes ambientais.
Ela é uma lei muito ampla, mas ela tem um artigo, que é o artigo 32, que inclui aí o cachorro e o gato, caso a gente queira enquadrar como maltrator, tem que ter a punição, né? Aí está lá dito que o cidadão pode ter uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Só? Só. E para ser configurada uma prisão mesmo, é preciso matar até 20 animais. Há um entendimento legislativo sobre isso dessa forma. O animal é incapaz, né? Então veja como nós estamos numa visão ainda muito rasa sobre o processo. Aí vem aquelas coisas, eu vou denunciar um cidadão que cometeu um abuso sobre um cachorro, um gato ou um cavalo. E esse cidadão vai com um advogado. Aí o advogado vai questionar, e o que é o abuso? O que foi o abuso que foi feito? Porque o abuso é muito vago, é muito difícil de dizer o que é abuso. E aí o Conselho Federal de Medicina Veterinária nos esclarece isso no novo documento que foi feito, porque o abuso é muito amplo, vai desde você não dar as condições mínimas que ele precisa de tratamento, faltou a comida, faltou a água, faltou o abrigo, já está proporcionando maus tratos, já está configurando um crime ambiental, porque o bicho ele não é uma invenção do homem, ele é do meio ambiente. Então, de fato, a gente está lidando com espécimes que são da fauna. É preciso entender isso também. E o fato de não haver uma delegacia especializada, como já foi preconizada por uma lei aprovada pelo Poder Legislativo aqui de Alagoas, não nesta legislatura, mas, se não me engano, Esse é um assunto sempre recorrente, né, aqui no Estado. A gente sempre fala sobre ele, a gente deseja e as coisas não emplacam, não enquadram. Mas o que nós temos agora de informação recente é que a Comissão de Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados aqui, seccional Alagoas, ela é tão ativa, tão proativa nesse sentido, que agora existe um delegado aqui no município, em Maceió, que trabalha muito junto com eles, tem poder de polícia. Então, as denúncias ambientais... Que chegam à OAB. Que chegam à OAB. As denúncias cidadão hoje... É importante que o cidadão saiba, não é? Pode fazer a denúncia formal à Comissão de Bem-Estar da OAB e eles vão averiguar e eles estão realizando muitas coisas, né? Mas vamos sempre lembrar, assim, é um cenário desesperador. Por quê? O cidadão ainda não entende o seu enquadramento nesse processo de qual é a minha responsabilidade disso daí. Não tem como. Enquanto a gente não parar para fazer uma maneira de fazer um rigor de educação do cidadão e regras para o cidadão, isso precisa acontecer. Enquanto isso não acontecer, na cabeça de muitos cidadãos está assim, eu peguei na rua, então eu posso jogar na rua também. Não é? Existe essa liberdade entre nós. É isso que tem sido conduzido. Então a gente se desespera muito com o maltrato, com o abuso, com o abandono, mas a gente, se ficar só pontuando essa faceta do problema, que é vamos atrás e vamos punir, vamos prender, não resolvemos. Então, por isso que eu digo, é uma demanda multifacetada, é preciso ter muita gente agindo, existe o lado da criminalidade, da impunidade, né? Porque existe a liberdade e a libertinagem do cidadão sobre o bicho. Existe. Tem coisas horríveis aí acontecendo e é preciso realmente ter polícia envolvida e tem que ter pena mais dura para isso. Existe o lado sanitário, que aí é o mundo do médico veterinário em cima, porque a gente vincula a saúde do bicho à saúde do ser humano, não podemos negligenciar. Não pode E a questão que no fim vai dar o bem-estar animal, né? E o equilíbrio social. Pois bem, estamos nos 2 minutos finais da nossa entrevista. Eu pergunto, abri aqui um parêntese, que a senhora também, na pós-graduação, desenvolveu um modelo alternativo para cirurgia em animais? Exatamente. Veja só, né, como nós estamos. A primeira coisa que o veterinário aprende a nível de cirurgia na Faculdade de Medicina Veterinária é a cirurgia de castração. E é a cirurgia que é a solução para o controle reprodutivo desses animais do centro urbano. Então, de fato, o que é que significa isso? Que nós podemos ter uma força-tarefa muito grande aí de veterinários que se formam e o poder público poderia organizar situações para mutirão, contratar, né, digamos assim. Contratar esses veterinários, gerar emprego para esses veterinários, né, e fazer com que isso fosse levado muito mais a sério aqui no país. E aí eu, preocupada lá no curso de mestrado, como ensinar a cirurgia a 45 alunos, desenvolvi modelos alternativos sintéticos para que eles aprendessem a fazer as ligaduras de vasos sanguíneos sem precisar treinar no animal vivo, aberto. Porque gera-se um tempo muito longo de cirurgia ensinando. Então você tem que falar muita coisa, o aluno precisa entender, precisa pegar, precisa errar, precisa escorregar a mão, precisa errar o nó. E isso a gente ensina muitas vezes com o animal lá aberto. Então, eu tive essa ideia, desenvolvi os protótipos, vocês podem conferir no site da UFAL, tá lá. São modelos sintéticos que eles dizem respeito a ensinar uma etapa da cirurgia, que é a ligadura dos vasos sanguíneos, para evitar, né, óbitos por hemorragia. Exatamente. Pois bem, já estamos encerrando frente a frente, infelizmente teríamos até mais a conversar. Eu pergunto, essa ideia de levar os estudantes, né, que já estejam capacitados para o centro de zoonoses com o apoio da prefeitura, do governo do estado, enfim, apoio do poder público, seria uma saída emergencial?
é uma forma de unir as forças, né? Então, digamos, se tem um veterinário hoje capacitado, porque precisa ter um veterinário capacitado do poder público lá do Centro de Controle de Zoonoses, ou alguma forma de parceria que existe, que tenha um veterinário lá agindo, fazer uma parceria com as faculdades, porque tem essa força extra, né? Que são os estagiários, aqueles que estão se formando. E aí nós temos projetos para castração prontos, inclusive eu fui desafiada por um professor na UFAL, o professor Wilson Porto, que disse, faça um projeto para uma prefeitura fazer castração. E desde então eu desenvolvi isso e a gente está andando com essa ideia justamente de levar isso para a cidade, né, para fazer acontecer. Pois é, que as prefeituras sensibilizadas procurem essa proposta, né, de castração, que é a forma viável de evitar uma contaminação de uma doença, sobretudo nas crianças, né? E estão sendo sensibilizados pelo Ministério Público, né? Porque tem vários municípios, são 5 aqui no estado, que já tem uma força do Ministério Público obrigando a implantar o serviço de castração. Pois bem. Obrigada, doutora Eveline Marques. Eu que agradeço. Hildegard de Mello, por estar aqui conosco, dando essas informações tão importantes do ponto de vista da saúde da população. E até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.